Você já sentiu uma dor tão profunda que parecia não ter mais forças nem para orar? Já teve aquele momento em que o coração está tão machucado que tudo o que você consegue fazer é chorar em silêncio, perguntando se Deus ainda está ouvindo? Se sim, fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode ser exatamente o que a sua alma tanto precisa. Talvez você não tenha percebido ainda, mas mesmo no vale mais escuro da tua vida, há uma presença que te envolve. E não, você não está sozinho. Filho, filha, eu vejo a sua dor. Sei o quanto está difícil levantar da cama e enfrentar o dia, carregar esse peso que parece te esmagar por dentro. Eu conheço cada lágrima que escorre no silêncio. Eu escuto o grito que você não consegue soltar. Nada do que você sente me passa despercebido. E se hoje você se sente quebrado, sem direção, cansado de esperar por uma resposta, saiba que eu estou aqui. Eu nunca te deixei. E mais, enviei a minha mãe para cuidar de você. Sim, Maria, aquela que me gerou com amor e me entregou com coragem, continua ao seu lado. Ela não é apenas uma lembrança de fé, uma imagem nas paredes da sua casa ou uma devoção distante. Não. Ela é real, viva, próxima. E quando a dor pesa demais, quando você sente que não vai conseguir sozinho, ela intercede, ela age, ela te acolhe como mãe. Porque é isso que uma mãe faz. Percebe a dor dos filhos até no silêncio. Sabe aquela sensação de abandono? Aquela impressão de que ninguém entende o que você está passando? Nossa Senhora Aparecida entende. Ela caminha entre as dores do povo há séculos, trazendo consolo onde parecia não haver mais esperança. Quantas vezes ela apareceu nos momentos mais improváveis, no meio da pobreza, da angústia, da luta? E por que seria diferente agora com você? Você já passou por isso? Aquela dor que não tem nome. Aquela noite em que o peito aperta e você não consegue nem explicar o que sente. Talvez seja esse o momento exato em que Maria está ao seu lado, segurando sua mão, levando sua dor até o meu coração. E não é por acaso que você está aqui ouvindo essa mensagem. Você foi trazido até este vídeo porque sua oração silenciosa chegou até o céu. E hoje, eu quero te lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, existe um amor que te cerca, uma esperança que resiste, e uma mãe que intercede por você. Fica comigo, porque nos próximos minutos você vai entender por quê, mesmo nas batalhas mais duras, eu escolho enviar a minha mãe até os meus filhos mais feridos. Você vai descobrir como a fé pode se transformar em cura, como a intercessão de Nossa Senhora Aparecida tem mudado histórias, restaurado lares, curado almas, e como pode tocar profundamente a sua vida também, porque quando a dor pesa demais, é ela quem vem. E o que acontece depois disso é algo que só o céu pode explicar. Porque quando a dor pesa demais, eu envio minha mãe. E ela chega suave, como brisa em dia quente. Ela chega com olhos de ternura e mãos estendidas, tocando onde ninguém mais alcança. É por isso que muitos meus filhos testemunham curas que os médicos não conseguem explicar. Reencontros que pareciam impossíveis. Forças que surgem quando tudo parecia acabado. Ela intercede e eu escuto. Porque o amor de Maria não é distante. Ele é presente, maternal, real. E se isso está tocando o seu coração agora, se essa mensagem parece ter sido escrita exatamente para você, fala comigo. Escreve aqui nos comentários o que você está sentindo, como essa palavra chegou até você. Pode ser um desabafo, um pedido de oração, ou até uma simples frase de fé. Eu leio através do silêncio do teu coração, mas quando você escreve, outros também se fortalecem com a sua coragem. E nesse espaço, cada testemunho vira semente. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento sentiu aquela paz que só eu posso dar, deixa o seu like. Pode parecer um gesto pequeno, mas é através disso que esta mensagem chega a mais corações machucados. E você pode ser instrumento de consolo na vida de alguém, simplesmente por curtir. E se quer continuar caminhando junto, ouvindo minha voz, conhecendo mais da intercessão da minha mãe e se fortalecendo na fé, se inscreve aqui no canal. Não apenas por mim, mas por você.
por essa comunidade linda que cresce em oração, em partilha, em esperança. Porque cada vez que você volta, eu estou aqui, e Maria também. Agora respira fundo. O que vem a seguir pode te surpreender, porque vou te contar uma história real de cura pela fé, onde Nossa Senhora Aparecida apareceu não apenas como imagem, mas como mãe viva e presente. Fica comigo. Você já sentiu que a dor é tão grande que até orar parece impossível? Que suas forças se esgotam e tudo o que sobra é o silêncio? Aquele silêncio pesado que preenche o quarto inteiro enquanto as lágrimas escorrem sem que ninguém veja? Já pediu um sinal, mesmo que pequeno, de que Deus ainda está com você, de que não foi esquecido? Muitas vezes a alma clama tão alto dentro da gente que nem conseguimos colocar em palavras. E nesses momentos, quando tudo parece desmoronar, é aí que algo extraordinário pode acontecer. Porque Deus vê o que ninguém vê. Ele escuta o que ninguém escuta. E quando Ele percebe que seu coração está por um fio, Ele move o céu para te alcançar. E sabe o que Ele faz? Com uma delicadeza que só um Deus de amor pode ter, Ele envia a Mãe Sim Maria, aquela mesma que ficou firme aos pés da cruz, aquela que viu o filho sofrer, que sentiu a espada da dor atravessar a própria alma. Essa mãe entende como ninguém o que você está passando. Ela não aparece como uma figura distante, mas como uma presença viva, que chega devagar, senta ao seu lado e chora com você. Maria não vem para substituir a ação de Deus. Ela vem para participar, para segurar sua mão enquanto Jesus age. Porque toda vez que você clama, mesmo que em silêncio, toda vez que você pensa que está sozinho, ela já está de joelhos diante dele, intercedendo por você. Há histórias que nos provam isso. Testemunhos reais de pessoas comuns que, em meio à dor, foram surpreendidas por sinais, por curas, por reviravoltas que só podem ser explicadas como milagre. Não um milagre qualquer, mas um milagre de amor, fruto de uma intercessão que rompe o impossível. E Nossa Senhora Aparecida, a mãe do povo simples, do povo sofrido, é uma dessas presenças que tocam o ordinário com o extraordinário. Ela não escolhe os fortes, ela fortalece os fracos. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existem momentos em que a presença dela se manifesta de forma tão clara, tão visível, que não dá para negar. A intercessão da mãe muda destinos, restaura famílias, cura feridas invisíveis e reacende a fé que parecia morta. É sobre isso que precisamos falar. Comenta aí. Maria segura minha mão. Nos momentos em que o choro é tão profundo que nenhuma palavra consegue sair da sua boca. Quando o peito aperta, a alma cansa e até dizer Jesus parece distante, eu envio a minha mãe. Ela é a resposta silenciosa do céu para quem está à beira do abismo. Porque sim, quando você sofre, Maria sofre com você. Quando você cai, ela estende a mão. Quando você pensa que ninguém vê o que se passa por dentro, ela já está ali, em espírito, no silêncio, intercedendo diante de mim, seu Jesus. Nossa Senhora Aparecida não é um símbolo. Ela é presença viva, uma mãe real. E o amor dela não é abstrato. É aquele que age nos bastidores, que toca em feridas que ninguém mais vê. Quantas vezes você não percebeu, mas foi justamente quando sentiu mais consolo, mais força inesperada, que ela estava ali, orando por você. Você talvez não tenha escutado sua voz, mas sentiu aquela paz que veio sem explicação. E isso não é coincidência, é cuidado, e é por isso que eu a envio. Porque só uma mãe sabe acolher um coração despedaçado com essa ternura tão firme, tão segura. Ela não chega com barulho, não faz alarde. Ela apenas entra no seu espaço de dor com mansidão, limpa suas lágrimas e sussurra à sua alma: não temas, eu estou aqui, e estou levando suas dores até Jesus. Nossa Senhora Aparecida foi escolhida para isso, para acolher os filhos, feridos, os esquecidos, os que se sentem pequenos demais para serem notados por Deus. Mas eu quero que você entenda, ninguém é pequeno demais para mim. E quando você pensa que não tem mais forças para pedir ajuda, é exatamente quando ela,
mas intercede. Porque o amor dela não depende do quanto você ora ou do quanto você acerta. Depende do quanto você é filho. E isso nunca muda. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há momentos na sua vida em que a intercessão de Maria não só consola, mas transforma completamente a sua história. Em breve você vai entender por quê. Escreve aí: Mãe, caminha comigo. Nossa Senhora Aparecida não surgiu em meio a palácios, holofotes ou grandes templos. Ela apareceu humilde, num rio barrento, em meio ao trabalho simples de 3 pescadores que só queriam alimentar suas famílias. Ali, no leito do rio Paraíba, em 1717, quando tudo parecia perdido e os peixes não vinham, eles puxaram do fundo das águas uma imagem quebrada, sem cabeça, e pouco depois pescaram também a cabeça. Aquelas partes se uniram, e o que parecia acaso foi o início de uma transformação. Naquele instante, algo mudou. Depois de dias de escassez, os pescadores lançaram novamente as redes e, para espanto de todos, veio uma fartura inexplicável de peixes. Aquele não foi só um milagre de alimento, foi o nascimento de um símbolo, um sinal claro de que o céu escolheu agir por meio daquilo que o mundo despreza. O simples, o pequeno, o quebrado. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi resgatada do fundo da lama para mostrar que ninguém é invisível aos olhos de Deus. E foi assim que essa pequena imagem começou a atravessar gerações, quebrando barreiras e alcançando corações. Maria Aparecida se tornou a mãe dos pobres, dos aflitos, dos esquecidos. Uma presença silenciosa que vai entrando nos lares, nas histórias, nos leitos de hospital e até nas prisões. Onde há dor, ela aparece. Não para roubar o lugar de Jesus, mas para lembrar que toda mãe verdadeira aponta para o coração do filho. A devoção foi crescendo, não porque foi imposta, mas porque foi vivida. Quem se aproximava de Aparecida não saía do mesmo jeito. Ela não prometia facilidade, mas oferecia companhia. Ela não afastava a cruz, mas ajudava a carregá-la. É por isso que milhões de pessoas, ao longo dos séculos, passaram a chamar por ela nos momentos mais difíceis, porque sabiam, e ainda sabem, que Aparecida escuta. Mas o que muitos não sabem é que essa história vai muito além do milagre da pesca. Há uma verdade oculta que transforma completamente a forma como vemos nossa dor. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que está por trás dessa devoção tem impacto direto na sua jornada pessoal de fé, de cura e de reencontro com a esperança. Comenta aí. Eu acredito nos milagres de Maria. Ela já não tinha forças para continuar. O diagnóstico era duro, frio, definitivo. Um tumor agressivo, espalhado. A medicina dizia que não havia mais o que fazer. E foi ali, entre lágrimas e gemidos, no silêncio do quarto de hospital, que Ana sussurrou uma prece quase sem voz. Mãe, não me abandona agora. Ela não sabia se tinha fé suficiente. Só sabia que doía demais. E mesmo com os olhos fechados pela exaustão, sentiu algo. Não era uma visão, nem uma voz audível. Era uma presença, um calor suave que envolvia o peito, como um abraço, vindo de muito longe, ou de muito perto. Na manhã seguinte, ela acordou diferente. A dor ainda estava ali, mas havia algo novo, esperança. E então começou uma corrente de oração. Amigos, vizinhos, até desconhecidos pedindo pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E Ana, mesmo fraca, começou a orar também. Não para evitar a cruz, mas para atravessá-la com coragem. Ela repetia todos os dias: Maria, passa na frente, fala com teu filho, me ajuda a aceitar, mas também a confiar. Os exames que antes só mostravam o avanço da doença começaram a surpreender. Primeiro, os médicos viram uma leve melhora, depois, uma redução inesperada. E por fim, o que ninguém esperava. O tumor havia desaparecido. Sem explicação clínica. Sem protocolo que justificasse. Apenas um milagre. E Ana, curada, voltou ao santuário de Aparecida, não para pedir, mas para agradecer.
Com os olhos marejados, olhou para a imagem e disse: Obrigada, mãe, porque quando ninguém mais podia me levantar, você veio ao meu encontro. Essa história não é isolada. Ela é reflexo de algo muito maior, algo que acontece nos bastidores da fé. Porque Maria não realiza os milagres, mas leva os nossos pedidos direto ao coração de Jesus. E quando uma mãe fala com amor ao filho, o céu inteiro se movimenta. Há uma verdade oculta aqui. O amor de Maria por nós não é menor que o amor que ela tinha por Jesus. Porque ao pé da cruz, ela nos recebeu como filhos. E desde então, carrega cada um nos braços, especialmente nos momentos em que tudo parece ruir. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o papel da intercessão de Maria transforma a maneira como você encara a oração, a dor e até a própria esperança. Escreve aí nos comentários: eu creio no poder da intercessão. Você já parou para pensar por que, mesmo sendo Deus, eu escolhi atender ao pedido da minha mãe em Caná? A festa seguia animada. Os convidados riam, mas de repente, o vinho acabou. Era mais do que um detalhe. Naquela cultura isso significava vergonha, fracasso, humilhação pública. Ninguém percebeu de imediato, mas ela percebeu. Maria não esperou alguém clamar, não esperou a dor virar escândalo. Apenas se aproximou de mim, olhou com aquele olhar terno e firme e disse: eles não têm mais vinho. Ela não implorou, não argumentou. Apenas entregou o problema com a certeza de que eu faria algo. Essa cena simples carrega uma revelação profunda. Quando Maria fala, eu escuto. Porque o coração dela está perfeitamente sintonizado com o meu. Ela não quer nada para si. Ela quer o bem dos meus filhos. Por isso, quando você sofre em silêncio, muitas vezes sem conseguir nem articular uma prece, é o coração dela que capta a dor. É ela quem chega primeiro, quem leva o teu pedido, mesmo antes de você conseguir formular palavras. E o mais bonito, ela confia. Em Caná, depois de falar comigo, ela não ficou insistindo. Apenas se virou para os serventes e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Isso é fé, é entrega, é total confiança de que o céu se move quando o amor fala. Essa mentalidade muda tudo. Você não está sozinho tentando chamar a atenção de um Deus distante. Você tem uma mãe que caminha na frente, que intercede com autoridade e carinho. Porque quando Maria intercede, não é um pedido qualquer. É o clamor de uma mãe que conhece a dor do filho. É a mesma que chorou aos pés da cruz, que segurou meu corpo sem vida nos braços, que conheceu o limite da dor humana. E mesmo assim permaneceu de pé, acreditando na promessa. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o impacto da confiança de Maria revela um novo nível de intimidade com Deus. E pode transformar a forma como você vive. A sua fé. Comenta aí. O coração de Maria me entende. Respira fundo agora, porque nesse exato instante no lugar onde você está, seja no quarto escuro, no hospital silencioso, na sala cheia de ruídos ou até mesmo no meio da rua com o coração apertado, Maria está aí. Não como uma ideia distante ou uma lembrança religiosa, mas como uma mãe viva, presente, atenta. A mesma que permaneceu firme ao pé da minha cruz, suportando o insuportável, hoje permanece ao pé da sua dor, silenciosa e forte, mas jamais ausente. Ela não precisa de convite formal. O amor dela é movido pela sensibilidade, por aquele olhar que enxerga além do visível. Talvez você esteja lutando contra um medo que ninguém vê, carregando feridas antigas, ouvindo vozes internas que tentam te convencer de que você não tem valor. E é nesse campo de batalha invisível que Maria se aproxima, não para julgar, nem para te forçar a mudar, mas para segurar sua mão e dizer: eu tô aqui. E se você fechar os olhos agora com o coração aberto, vai sentir essa presença, suave mas poderosa, como um abraço que não exige palavras. Porque uma mãe que te conhece profundamente não precisa que você explique tudo. Basta um suspiro, um pensamento, uma lágrima. É aí que acontece a transformação.
Quando você para de lutar sozinho e entende que existe um amor que te sustenta, que a fé não é sobre nunca cair, mas sobre nunca estar sozinho quando isso acontece. Maria, a mulher que enfrentou a dor mais cruel do mundo sem se revoltar, se oferece hoje como refúgio e fortaleza. Isso não é poesia, é verdade espiritual. Uma verdade que tem mudado vidas, restaurado corações e levantado pessoas que estavam prestes a desistir. Porque quando tudo parece ter falhado, ela continua ali, constante, discreta, mas invencível, na missão de te cuidar. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o que significa ter essa presença materna ao seu lado muda completamente a sua mentalidade diante do sofrimento e revela bastidores de fé que poucos conhecem. Escreve aí: Maria está comigo. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque tem algo que poucos enxergam. A presença de Maria na sua vida não é só consolo, é estratégia divina. Deus sabia que no meio das batalhas mais duras, você precisaria de um colo firme. E Ele entregou isso em forma de mãe. Maria não foi enviada para tirar seus problemas, mas para te mostrar um caminho por dentro deles. Porque a verdadeira transformação acontece quando você começa a ver o sofrimento com um olhar diferente. Não mais como um castigo ou abandono, mas como um território onde o amor pode florescer, mesmo entre lágrimas. A mentalidade muda quando você percebe que a dor não precisa te endurecer. Ela pode te tornar mais sensível ao que é eterno. E Maria, com aquele silêncio que diz tudo, vai te ensinando isso aos poucos. Ela não entra gritando na sua vida, não exige espaço, ela vai ganhando o coração no detalhe, na calma, no tempo certo. Ela entende quando você não tem forças, entende quando você duvida, e não se afasta por causa disso. Pelo contrário, se aproxima mais ainda. Porque a missão dela não é te cobrar perfeição, é te lembrar que você é amado mesmo quando se sente quebrado. Nos bastidores dessa jornada que você está vivendo, enquanto você tenta entender o que está acontecendo dentro de você, existe um céu inteiro se movendo a seu favor. E Maria é aquela que intercede quando você não consegue nem rezar. Ela pega os pedaços do seu cansaço, da sua culpa, da sua confusão, e entrega tudo a Jesus, com uma delicadeza que só uma mãe tem. Isso não é ilusão, é uma verdade oculta que, quando se revela, muda completamente o jeito como você lida com a vida. Então agora, nesse instante, eu quero te convidar para um pequeno momento de oração. Não precisa saber palavras bonitas, só precisa estar com o coração aberto. Respira fundo, fecha os olhos se puder, e repete, no silêncio do teu coração: Jesus, eu entrego minha dor nas mãos de Maria. Que ela me conduza até o teu coração. Mesmo sem entender tudo, eu confio. Cuida de mim. Amém. Comenta aí: tô nessa jornada também. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma verdade espiritual que, quando compreendida, transforma completamente a forma como você enxerga a presença de Maria na sua vida. Maria não é a fonte do milagre. Ela é o caminho que aponta para ele. A função dela nunca foi se colocar no centro, mas sim conduzir corações até Jesus, como fez nas bodas de Caná, quando, diante da necessidade, não entrou em pânico, não buscou os holofotes, apenas disse, com firmeza e amor: fazei tudo o que ele vos disser. Essa frase, que parece simples, carrega um poder imenso. É um convite à obediência confiante. É como se Maria dissesse para você agora: eu te escuto, eu intercedo, mas quem transforma a tua dor em milagre é Ele. E essa clareza não diminui Maria, ao contrário, mostra o quanto o amor dela é puro. Ela não quer aplausos, quer te ver restaurado, quer ver você de pé. E sabe que isso só acontece quando você se rende ao amor de Jesus. Esse é o bastidor do verdadeiro milagre. A decisão silenciosa de confiar, mesmo sem entender tudo. Muita gente ainda confunde devoção com superstição. Acha que basta repetir palavras, acender velas ou carregar imagens como amuletos.
Mas a verdade é que Maria não trabalha com fórmulas mágicas. Ela trabalha com fé, com entrega real, com transformação interior. Ela não promete atalhos, oferece direção. E toda vez que você se volta a ela com sinceridade, é como se estivesse dizendo: me mostra por onde ir. E ela responde, apontando para o coração de Jesus. Sempre. É por isso que a presença de Maria na sua vida não é só consolo, é também um chamado à decisão. A decisão de ouvir, de obedecer, de confiar. Porque o verdadeiro milagre começa dentro de você, quando sua mentalidade começa a mudar. Quando você percebe que fé não é esperar que tudo dê certo, mas caminhar mesmo quando tudo parece errado, porque você sabe que não está só. Maria te leva até esse lugar. Um lugar de confiança profunda, onde a alma encontra paz mesmo em meio ao caos. Escreve aí. Isso faz sentido para mim. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a gente entende o que é ser acolhido por Maria, algo se move dentro da gente. Não é só sobre receber consolo no momento difícil, é sobre descobrir que você tem um lugar seguro, um espaço onde pode ser você mesmo, sem máscaras, sem força forçada, sem precisar provar nada. Acolhimento verdadeiro é isso. É ser visto no seu pior e ainda assim ser amado com intensidade. Maria faz isso com uma sensibilidade que o mundo já esqueceu. Enquanto tanta gente olha para você e enxerga fraqueza, ela vê feridas que precisam de cuidado. Enquanto outros julgam, ela compreende. Enquanto muitos se afastam, ela se aproxima. E quando você experimenta esse tipo de amor, tudo muda. Sua mentalidade começa a se transformar. Você começa a entender que não precisa mais lutar sozinho, que não é vergonha estar cansado, perdido ou em pedaços. Maria te acolhe como você está, mas nunca te deixa onde está. O amor dela tem impacto, não porque grita, mas porque permanece. E é essa constância que, aos poucos, vai reordenando a bagunça interna. Ela te leva até Jesus não com cobrança, mas com doçura. Não com regras, mas com direção. Essa é a verdade oculta que poucos enxergam. A espiritualidade verdadeira não é um peso, é alívio. É reencontro com a própria essência. Maria sabe disso. Ela não exige perfeição. Ela se oferece como ponte. E nessa jornada que você está trilhando, talvez sem entender muito bem os caminhos, ela vai estar ali, nas entrelinhas do seu dia, nos silêncios que ninguém percebe, nas pequenas decisões que vão te aproximando pouco a pouco da verdadeira paz. Comenta aí, Maria me acolheu. Se você chegou até aqui, é porque algo tocou teu coração. E se essa conversa fez sentido para você, então esse espaço também é seu. Se inscreve no canal para continuar caminhando com a gente por essa jornada de fé, acolhimento e transformação. Aqui cada vídeo é pensado para te lembrar que você não está sozinho. Deixa um like nesse vídeo, não por obrigação, mas porque essa conexão que a gente construiu juntos vale ser fortalecida. E comenta aí embaixo para eu saber que você ficou até o fim. Escreve: essa mensagem foi para mim. Quero muito ler teu testemunho e continuar essa troca. E olha, tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo o que a gente conversou hoje. Clica e continua comigo por lá. Vai ser especial.